Olá, tudo bem com você? Espero que seus dias estejam sendo de bênçãos, apesar do momento em que vivemos. Mas quando estamos com Deus, com certeza temos a paz que vem do céu em nosso coração e em nossa mente. Estamos dando prosseguimento aqui à série Gênesis, verdades fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Até aqui já estudamos sobre quem é Deus na Bíblia, começando com Gênesis, afinal o primeiro verso diz: no princípio criou Deus. Que Deus é esse? Será que ele existe? Se você perdeu, está no canal aqui do NASP, Igreja NASP SP. A série toda está sendo postada e ficará aqui no canal à disposição. Segunda noite, nós vimos algo sobre a semana da criação. Será que foram dias literais de 24 horas? O que Deus fez em cada dia da criação? O preparo do berço, eu comparei assim, do bercinho, do quartinho do bebê, para receber os bebês já grandes, Adão e Eva, para habitar e desfrutar do mundo perfeito que Deus havia criado. E nesta noite, nós vamos tratar de um tema que também vem do Gênesis. Toda a série vai ser baseada em Gênesis. Você perceberá, já deve ter percebido, que as verdades fundamentais da Bíblia, a teologia bíblica, ela está fundamentada no livro das origens, Gênesis. Por isso é muito importante estudá-lo. E hoje veremos então o assunto do sexo na Bíblia, sexualidade. Deus criou essa faceta importante do ser humano. E nós vamos estudar então o que a Bíblia nos diz a respeito disso aqui a partir do livro de Gênesis. E vamos começar realmente lendo já 2 versos do capítulo 2, Gênesis 2, 23 e 24. E já quero convidar você a não perder a sequência que temos ainda pela frente. Temos muita coisa pela frente ainda, né? A série continua. São 10 domingos estudando as verdades fundamentais no livro de Gênesis. Capítulo 2, versos 23 e 24, nós lemos assim. Preste atenção na sequência dos eventos aqui nesses versos. O homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O próprio Adão percebeu uma coisa que é muito clara aqui, que Eva era igual a ele. Igual, mas diferente. Olha que interessante. Obviamente que tinha que ter essas diferenças para que houvesse uma complementaridade, mas em termos essenciais, ontológicos, como se diz, de natureza, ele percebe que agora sim, essa era como ele. Ele havia dado nome aos animais, talvez não todos, mas estava ali nomeando os animais que passavam por ele. Deus encarregou Adão dessa tarefa. E eu acho isso muito bonito também, porque veja que interessante. Obviamente que Deus poderia dar nomes bem melhores para os animais, concorda comigo? Ele é Deus, ele é o Criador. Mas ele encarrega seu filho da missão, da tarefa. Aqui já vem um recado aqui especial para os pais. Encarregue seus filhos de fazerem coisas, pequenas tarefas, e valorize isso. Não seja como aqueles que dizem: filho, lave meu carro. E quando o filho lava, você diz: está muito sujo, eu vou terminar o trabalho. Deus não fez assim com Adão. Ele deu valor. Eu imagino aqui, na minha mente, Deus dizendo assim quando Adão apresentou o nome, por exemplo, do elefante. Claro que não na nossa língua, né? Pai, aqui está o elefante. Filho, que nome bonito. Elefante. Pai, aqui está o ornitorrinco. Parabéns, Adão, que nome bonito. Olha que interessante, né? Então Deus encarrega Adão, depois Eva também ali, de trabalharem, de realizarem coisas. O trabalho vem também da Bíblia, vem de Gênesis. Mesmo no mundo perfeito, eles tinham atividades para serem executadas. Mas Adão se dá conta de uma coisa que até então talvez não tivesse lhe chamado a atenção. Todos tinham o seu par. Então havia o cachorrinho e havia a cadelinha, havia o jacaré. Será que é a jacaroa? Não sei agora, mas tinha o jacaré e a jacaré fêmea, e assim, todos os animais tinham seus pares ali. E ele percebeu que estava sozinho. E nesse momento, então, Deus atua, trazendo à existência o ser mais belo da criação, com certeza. A mulher, Eva, a companheira de Adão. E ele vê então que ela realmente, osso dos seus ossos, carne de sua carne. Ellen White até quando comenta o aspecto de que ela foi tirada de uma costela de Adão, numa clonagem ultra avançada, porque Deus tira uma parte de Adão, mas a modifica. O que era XY passa a ser XX.
em termos de cromossomos, é algo tremendamente avançado. E aí, Ellen White diz que Deus não tirou de um osso da cabeça para que Eva não se considerasse superior a Adão. E também não tirou de um osso do calcanhar para que ela não se sentisse inferior a Adão. Foi de uma costela, ou seja, era para estar ao lado, companheira, uma igual, porém diferente de Adão. O interessante é quando percebemos aqui a sequência, né, dos eventos que são previstos aí no texto. Vamos ler de novo? Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, primeiro, deixa o homem pai e mãe. Segundo, se une à sua mulher. Terceiro, tornando-se os dois uma só carne. Aí estão os 3 pontos essenciais que, na ordem certa, trazem felicidade, trazem satisfação e estão de acordo com o plano de Deus. Primeiro, deixa pai e mãe, ou seja, quando o homem e a mulher têm maturidade suficiente para assumir a própria família, as responsabilidades matrimoniais, podem deixar a casa paterna, materna e assumir dali para frente a sua família. Segundo, une-se à sua mulher, isso quer dizer casamento. Diante de Deus e das pessoas, assumem uma relação. Aquelas lindas palavras que dizemos no altar: na saúde e na doença, em todas as circunstâncias, eu vou amá-la, respeitá-la, protegê-la. E a mulher diz o mesmo para o homem. Eles prometem ali fidelidade. E pessoas de palavra devem cumprir esses votos, porque eles são solenes, muito importantes. Então o segundo passo é casamento. E o terceiro, tornam-se uma só carne. Ali nós vemos então a intimidade que deve caracterizar a vida conjugal. Tornar-se uma só carne é a relação sexual. Mas a sequência deve ser obedecida. Por mais que alguns achem que esse assunto hoje é fora de moda, ultrapassado, tem tantas coisas que se acham ultrapassadas, não é verdade? Mas a Bíblia não precisa ser atualizada, não precisa ser revisada. A Bíblia é a verdade eterna e imutável de Deus. E o que foi bom no passado, no que diz respeito ao casamento, continua sendo maturidade, união sagrada, relação sexual e intimidade física. Assim, as coisas funcionam bem. Eu estava lendo um tempo atrás, na revista Adventista, em 1995, saiu um artigo do Dr. Fadel Basile, em que ele comenta essa questão do uma só carne. E você perceberá que não se trata apenas de poesia hebraica, é até mais do que isso. Olha que interessante. Na adolescência, o homem produz anticorpos contra seus espermatozoides e desenvolve depois tolerância imunológica. Por quê? Porque as células sexuais masculinas começam a se desenvolver depois que ele nasceu. Portanto, não estavam presentes lá. De início, o corpo identifica aquilo como uma coisa estranha. Um elemento estranho ao organismo. E ele desenvolve, então, uma tolerância imunológica, porque, afinal de contas, aquilo vai permanecer com ele até o fim da vida. Ok, então os homens têm anticorpos contra os seus próprios espermatozoides. E desenvolve essa tolerância imunológica. A mulher, em contato continuado com os espermatozoides do marido, também produz anticorpos e desenvolve igualmente tolerância imunológica. Ou seja, ambos, o homem e a mulher, passam a ter no corpo deles, quando estão em contato continuado, o mesmo tipo de anticorpo circulando por ali. Olha que interessante, uma só carne. Do ponto de vista bioquímico, biológico, isso é um fato. É claro que começa a haver uma série de outras semelhanças, uma série de ajustes que fazem com que, com o passar dos anos, um casamento abençoado torne ambos cada vez mais semelhantes um ao outro e, se forem cristãos, que bênção, mais semelhantes a Jesus. E quanto mais semelhantes a Jesus, mais semelhantes um ao outro. E isso torna realmente o casamento uma bênção, quando seguidos os passos que Deus orientou que fossem seguidos. Muito bem, existem algumas notícias interessantes que para nós cristãos não é novidade, mas que é interessante perceber quando as pedras clamam. Por exemplo, a revista Galileu, alguns anos atrás, trouxe essa matéria com o título "Casamento é bom para a saúde física e mental". A gente já sabia disso, não é verdade? Um bom casamento, um casamento abençoado, claro, ele faz bem para a saúde física e mental. Curiosamente, eu já li também uma matéria, uma pesquisa, que dá conta de que pessoas que se juntam, não se casam,
estão mais sujeitas à depressão, por exemplo, e à ansiedade. Especialmente as mulheres acabam sofrendo mais desses males aí. Outra notícia, BBC Brasil. A abstinência antes do casamento ajuda a vida sexual. Olha aí, pedras clamando, né? E dizendo o mesmo que a Bíblia sempre disse, que se preservar para o casamento, manter intimidade sexual após o casamento, é fator de felicidade, de harmonia sexual. Enquanto o mundo diz, faça o test drive primeiro, né? Experimente. Os fatos, a ciência e a Bíblia dizem, aqueles que aguardam são mais felizes. Reportam maior satisfação sexual no casamento. Olha que interessante, quando a gente percebe uma harmonia entre o que a Bíblia diz e o que a boa ciência também fala. Avancemos aqui. Sexo no livro de Cantares. Um livro muito bom, especialmente para casais casados lerem e seguirem ali as orientações que estão contidas. O rei Salomão e a esposa Sulamita, nessa poesia maravilhosa, uma poesia sensual, mas você vê então com esse livro que a Bíblia, ela trata o sexo de maneira aberta, bonita e num contexto matrimonial. Sem os tabus que a sociedade impõe, sem as distorções, as poluições que Satanás trouxe para causar miséria à espécie humana. No livro de Cantares, a gente vê algumas coisas interessantes sobre a intimidade sexual. Eu vou destacar aqui alguns pontos para você. Primeiro, Cantares trata o sexo como um momento único de intimidade entre um homem e uma mulher que se amam tanto que não suportam a ausência um do outro. Olha que interessante, o capítulo 3 fala disso. 2. A intimidade sexual é abordada com inúmeras metáforas, sendo uma delas o uso de óleos. Mirra, por exemplo, que é um óleo perfumado, nobre, caro, que não são descritos a partir do aroma, mas do aspecto tátil. Então aí vem o carinho, o toque, as carícias, né? 3. O erotismo é muito claro, principalmente pela descrição detalhada dos atributos de beleza de ambos, elogios, isso nunca deve parar no casamento. 4. O jardim, que aparece ao longo do livro, ora é real, ora é um símbolo da genitália feminina. 5. O sexo é uma espécie de consumação do amor pré-existente. Eles se amam, eles se querem bem, e o sexo é a consumação disto aí. Não antecede, não é uma coisa mecânica, uma coisa animalesca, como o diabo transformou o sexo. A alegria desses momentos e intimidade física ocorrem em virtude do amor entre ambos. O livro não menciona filhos, olha que detalhe interessante. Embora Gênesis fale da ordem que Deus deu para o primeiro casal, crescer e multiplicai-vos, já em Cantares, filhos não são mencionados. Ou seja, sexo é para procriação, mas também para o prazer reservado para um casal casado. Está ali no livro de Cantares. Alguns versos que aparecem ali claramente no livro de Cantares e que, para um casal casado, realmente constituem um estímulo à intimidade, ao amor, ao toque, ao contato, às carícias. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Cantares 1, capítulo 1, verso 1. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra, que passa a noite entre meus seios. Cantares 1, 13. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Cantares 2, 6. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Cantares 4, 10. Os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. Veja, aquela atenção, aquele carinho que muitas vezes é devotado durante o tempo de namoro, não deve parar no casamento. Casal casado, expressando aqui carinho, amor, consideração, elogios, reconhecimento. É isso que a Bíblia espera de casais casados. O que ocorre às vezes é uma inversão lamentável. Avançam-se sinais durante o namoro que deveriam ser reservados apenas para o casamento, e quando o casamento acontece, se esquecem dessas coisas. Inverta isso. E com certeza, como disse Silvio Santos, como diz a Bíblia, ele apenas ecoou ali aquilo que está na Bíblia. O casal será muito mais feliz.
Outro texto de Salomão, Provérbios 5, 18 e 19. Veja, está na Bíblia. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Veja, o texto fala de praticamente vício, um bom vício, uma boa embriaguez, não é verdade? O interessante é que, quando a gente lê um texto desse, eu li um tempo atrás esse livro aqui, pena que não foi traduzido para o português, daqui a pouco eu volto a ele, Hooked, a nova ciência sobre como o sexo casual está afetando a mente das crianças, dos jovens, dos adultos. 2 cientistas escreveram esse livro aqui, muito bom, sobre sexualidade, sobre a bioquímica envolvida nesse assunto e sobre os perigos também, daqui a pouco eu vou entrar nesse tópico aí. E eles mencionam aqui pelo menos 3 neurotransmissores envolvidos nessa questão do carinho, do toque, do sexo. A ocitocina, a vasopressina e a dopamina. Vamos começar pela terceira. A dopamina é o hormônio envolvido no prazer. Quando você come algum tipo de alimento de que você gosta, você tem envolvida essa substância, esse neurotransmissor chamado dopamina. Ele dá prazer, um bem-estar, uma boa sensação. No sexo acontece a mesma coisa. Tudo que dá prazer, tudo que dá um bem-estar, o abraço, o toque, inclusive é dito que os casais deveriam se abraçar todos os dias, porque isso realmente traz esse envolvimento de neurotransmissores positivos, que aumentam inclusive a intimidade. A ocitocina, ela está envolvida mais no caso das mulheres, inclusive no próprio parto, na amamentação. Ocitocina jorra no cérebro e traz mais intimidade também com a criança, com o filho. É uma relação que os homens nunca vão compreender. Isso é próprio da mãe, exclusivo da mãe. Quando há uma relação de intimidade afetiva, de toque, de abraço, de carícia, ocitocina é secretada, digamos assim, no corpo da mulher, no cérebro dela, e ela se sente cada vez mais ligada àquela pessoa. No caso do homem, é a vasopressina, que tem a mesma função. Os autores fazem uma comparação interessante aqui, ao dizer que quem só fica em relações assim de sexo casual, ou se envolve com alguém, depois já parte para outra relação, vai ficando, como dizem por aí. Esse mecanismo sensível que foi projetado por Deus, ele acontece assim, como se fosse uma fita adesiva. Cola, descola, cola, descola. Chega um momento que a cola já não tem mais aquela função de colar. Assim também é com esse mecanismo envolvendo a ocitocina e a vasopressina. A pessoa não terá mais essa capacidade de uma afeição profunda com outra pessoa. Ela está como que se estragando para uma relação duradoura. Isso dizem os neurocientistas, não é verdade? E a dopamina é neutra. A gente escolhe o que vai dar prazer envolvendo esse hormônio, esse neurotransmissor. Uma maçã, se você se acostumar à comida natural, às frutas, vai te trazer prazer dopamínico. Mas se você está acostumado com fast food, aquilo que não é saudável, gorduroso, enfim, acabará também evocando esse prazer na sua mente com a dopamina. De modo semelhante, por exemplo, pornografia e sexo no casamento. Pessoas que estão viciadas em pornografia acabam tendo uma resposta dopamínica que vai fazer com que elas se tornem escravas desse comportamento. Mas aquelas que deixam, que pedem a Deus para ter uma vida sexual pura, dentro do contexto matrimonial, elas ficarão viciadas no sexo com o seu cônjuge. E isso é bom, isso é abençoado. É isso que o texto diz, em outras palavras, que você se embriague, que você se torne dopaminicamente viciado no seu cônjuge, e não em outras coisas, e não com outras pessoas. Veja como a Bíblia está alinhada realmente com a neurociência. Isso é maravilhoso. Mas avancemos aqui. Sexo no Novo Testamento. Que textos do Novo Testamento falam sobre esse assunto e que conselhos divinos nos vêm ali da Bíblia? Primeiro é Efésios 5, 25 e 22, que diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Alguns machistas de plantão leem esse texto e omitem a parte final dele, como ao Senhor. Como o Senhor amou a igreja, ele deu a vida por ela.
ele se doou por aquela igreja. Portanto, o marido que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, deve se doar à sua esposa, jamais maltratá-la, jamais ofendê-la, minimizá-la. Isso não é de Deus, isso é diabólico. Então, a ordem de Deus para amar é para os homens. Talvez porque os homens sejam mais turrões, mais complicados. Então Deus diz assim para eles: amem a esposa. E se há uma ordem, eu entendo que Deus capacita. Assim como os mandamentos. De início, para aqueles que, como eu, não eram cristãos, que guardavam os mandamentos como estão na Bíblia, pode parecer uma coisa tão complicada e difícil. Mas quando Deus capacita, é possível. Se Deus ordena, é um mandamento. E ele diz aos homens: amem a sua esposa. Então você pode muito bem orar a Deus e pedir: Senhor, dá-me mais amor, torna-me mais carinhoso com minha esposa, com meus filhos. É uma oração justa e Deus vai atender esse pedido. E as mulheres que já amam por natureza, ele nem manda amar, ele só pede realmente que respeitem. E é uma mútua submissão. O mesmo apóstolo fala: submetam-se uns aos outros em amor. Se esses conselhos fossem seguidos, quão mais abençoados seriam os casamentos, não é verdade? 1 Coríntios 7, verso 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Veja, o conselho da Bíblia é: tenham uma vida sexual ativa. Isso faz parte do casamento. O sexo não é uma coisa suja, não é uma coisa como a mídia, como Satanás apresentam por aí, uma coisa deturpada, carnal. Pelo contrário, biblicamente falando, o sexo é uma bênção que Deus deu aos casais casados. E Paulo diz: não se privem, não se neguem um ao outro, estejam unidos, juntos, na vida sexual. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O leito conjugal conservado puro. Como? Ora, sem influências externas, sem conteúdos que alguns acham que devem apimentar a relação. Isso não existe no contexto bíblico. O leito conjugal é para o homem e a mulher, é para o casal casado, para uma relação matrimonial abençoada por Deus. E ali, só os dois. Então, o leito conjugal deve ser preservado realmente das influências pecaminosas externas, pensamentos puros, intimidade com Deus, para que possa haver uma intimidade conjugal também abençoada. A Bíblia traz tantos conselhos importantes que deveriam ser seguidos, e se fossem seguidos, realmente haveria muito mais felicidade, união, e o casamento seria realmente um cartão de visitas de Deus. Os lares seriam um mostruário do que Deus tem planejado para as pessoas. Mas há perigos também à vista. Eu quero apontar aqui alguns perigos para vocês, advertências importantes. Alguns são destacados aqui pelo livro Hooked, e outros vêm de um outro livro que eu li também, Verdade Nua e Crua, da CPAD, Amor, Sexo e Relacionamentos. Josh McDowell é um grande escritor, apologeta, cristão, apologista, e nesse livro ele fala sobre esse assunto da sexualidade segundo a Bíblia. E traz alguns dados assim bem preocupantes. Outro livro que eu quero recomendar para vocês, este não tem em português também, está apenas em espanhol, foi publicado pela editora adventista na Argentina, a ACES, Associação Casa Editora Sudamericana. Foi escrito pela psicóloga Thaís Souza, psicóloga e conselheira familiar, e por mim. Nós nos unimos aqui para produzir um material, o verdadeiro sexo seguro. Creio que ficou um livro interessante, uma abordagem bíblica, criacionista desse assunto da sexualidade. Por enquanto só em espanhol. Quem quiser treinar o espanhol, ele está disponível no site da ACES, Associação Casa Editora Sudamericana. Alguns riscos para os quais temos que prestar atenção aqui. Veja só. Cuidado especial com os jovens. O lóbulo pré-frontal, essa parte aqui da frente, na testa, né, no cérebro, o lóbulo pré-frontal ainda não está plenamente amadurecido até os 21 anos.
Essa região do cérebro, localizada bem atrás da testa, é a responsável pelos pensamentos cognitivos e pelas decisões. Por isso que os adolescentes precisam muito da presença dos pais, dos responsáveis, ou de adultos que tenham maturidade, discernimento e, se possível, como seria bom, espirituais. Porque adolescentes e jovens não têm ainda maturidade cerebral do lóbulo pré-frontal, isso é biologia, para tomar decisões importantes. E muitas decisões tomadas precocemente afetam a vida toda, especialmente no que diz respeito às questões sexuais. Então, 21 anos, até ali ainda as pessoas estão em amadurecimento cerebral, digamos assim, né? Veja o que dizem então os autores do livro Verdade Nua e Crua. O sistema límbico, local em que ficam as emoções brutas, lida com urgências e desejos. Só o córtex pré-frontal, aqui como eu falei, né? Essa área aqui do cérebro, só o córtex pré-frontal é capaz de fazer escolhas coerentes, com base em consequências futuras. Pense sobre isso dessa forma, eles fazem uma comparação bem útil, bem interessante. Se o sistema límbico das emoções é um leão faminto, o córtex pré-frontal é um domador de leões bem treinado. Muito boa comparação. Então o sistema límbico, que tem que ver com as emoções, com o prazer, com as emoções, ele quer, ele deseja, inclusive com relação à questão sexual. Mas se o lóbulo pré-frontal for bem direcionado, bem orientado, e estiver maduro, ele vai dizer para o leão: calma aí, meu amigo, há momento para tudo, há formas de fazer as coisas. Então a sua área de decisões, ela vai dominar o leão que quer devorar tudo. Por isso, as coisas devem ser feitas da forma certa, no momento certo, no contexto certo e com a pessoa certa, para que tudo dê certo. Avancemos. Estudo liga programas de TV à gravidez na adolescência. Isso já é uma pesquisa antiga. Hoje nós temos muito mais do que apenas programas de TV. Há séries nos canais de streaming, há redes sociais, e essas coisas afetam sim o comportamento das pessoas. Lá atrás a TV já afetava, agora muito mais. Então, gravidez precoce, isso é um problema sério na sociedade. Depois vem consequências também, como por exemplo, a curetagem após aborto lidera cirurgias do SUS. Abortos mal realizados, e sempre é uma calamidade isso, né? Abortos indiscriminados são realmente uma chaga social tremenda. Mais de 50 milhões de bebês são mortos todos os anos. É um homicídio, é um genocídio real. E cirurgias desse tipo, abortos mal realizados, acabam levando à morte muitas meninas. E curetagem, para tentar limpar aquilo que ficou no útero, acabam liderando as cirurgias do SUS. Sabia disso? É um problema grave na sociedade. As mesmas mídias que divulgam tanto sexo casual, essa sexualidade desenfreada, acabam escondendo debaixo do tapete a realidade triste que vem depois disso. Vidas destruídas, vidas frustradas, traumas que acompanham meninas pelo resto da vida, por terem realizado um aborto. É triste essa realidade. E se aqueles conselhos que alguns consideram ultrapassados fossem seguidos, muitos desses problemas não existiriam. A Bíblia continua atual. Lembra que eu falei sobre o cérebro, lóbulo pré-frontal, 21 anos? Olha como as coisas são perfeitamente desenhadas por Deus. No caso das mulheres, até os 25 anos, o revestimento interno da vagina, do órgão sexual feminino, ele é composto ali por células colunares. Ali pelos 25 anos, elas são substituídas por células epiteliais escamosas. Tá, mas qual a diferença? As células colunares são mais de 80% mais receptivas a infecções do que as células epiteliais escamosas. Enquanto essas células, então, que depois se desenvolvem, são quase que uma barreira. Então, contaminações, infecções, são muito menos frequentes em mulheres mais maduras do que em adolescentes, jovens, antes ali dos 20 e poucos anos. Veja, acompanhando a evolução cerebral, a maturidade cerebral. Falando em células colunares, algum tempo atrás eu li uma matéria, uma reportagem num site americano que me deixou assim bastante espantado. Um relatório, um guia da Healthline, que é um guia de saúde, né, norte-americano,
propõem o uso da expressão orifício frontal para a vagina, front hole, porque, segundo eles, algumas pessoas, e aí você vê como as ideologias podem trazer confusão tremenda, né? Algumas pessoas estavam se sentindo ofendidas por estar sendo usado um termo que é feminino, vagina. Bom, o relatório aqui tem uma série de absurdidades, né? Eu não vou me deter nisso aqui, mas aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa. Pesquisei com vários médicos, vários especialistas, como, por exemplo, o Dr. Ivan Stabnov, que é gastroenterologista e endoscopista digestivo, conhece muito bem aí essa área, especialista. E também conversei com a doutora Ângela Andrade, que é ginecologista e obstetra. E aí eles me deram certas comparações entre o reto, ou ânus, e a vagina. Para vocês perceberem como Deus é o designer que faz as coisas para serem usadas da forma correta. Então, no caso aqui do reto, por exemplo, é um local com muitos micro-organismos, ou seja, potencialmente infectante. Segundo, apesar de ser um local preparado para enfrentar resistência a micro-organismos, a estrutura é mais frágil, porque só tem uma camada de células, enquanto a vagina tem um revestimento resistente após o tempo de maturidade, com células escamosas, uma barreira. Como há mais linfócitos na região anal, é mais fácil adquirir a infecção pelo HIV, por exemplo, já que os linfócitos são células-alvo. 4. Como a função do local é de absorção de fluidos, a junção disso com presença de linfócitos e maior risco de fissuras torna bem maior a chance de se adquirir uma doença séria como a AIDS. 5. Pela presença de fezes, aumenta o risco de infecção urinária no penetrante. 6. O risco de fazer fissuras, pequenas feridas, é maior no reto pela falta de lubrificação e maior atrito. 7. A cobertura de células colunares é mais delgada do que na vagina, e isso torna maior o risco de fissuras. 8. Em caso de sexo anal e a seguir vaginal, sem a devida higiene, há riscos sérios para a mulher de infecções vaginais e urinárias. 9. Pela manipulação anal, há o aumento de transferência de bactérias fecais para a uretra, aumentando também a incidência de infecção do trato urinário. 10. O ânus e o reto são órgãos de excreção, portanto, o caminho natural é para fora. Uma obviedade também. 11. A presença de válvula no ânus confere maior possibilidade de traumas durante uma eventual penetração. No que diz respeito à vagina, os especialistas disseram o seguinte. Primeiro, o epitélio vaginal é descamativo. Epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado, palavras técnicas aqui, para dizer o seguinte, que há várias camadas de células, uma sobre a outra, o que forma uma barreira natural. 2. Por ser o epitélio vaginal mais espesso, tem espessura de 150 a 200 micrômetros, o vírus da AIDS, quando chega ali, encontra um ambiente desfavorável, ele não consegue entrar no epitélio vaginal, a não ser que haja uma lesão nesse epitélio, chegando ao conjuntivo. 3. A vagina é um órgão preparado fisiologicamente para a recepção do pênis, adaptada à fricção pela síntese do muco, pelas glândulas ali presentes, o que garante lubrificação. 4. As dobras da mucosa vaginal permitem que ela se distenda e fique maior e mais larga no caso de uma penetração, o que diminui a possibilidade de traumas. E 5. A vagina não possui válvula, o que facilita a penetração e também diminui traumas. Resumindo, o reto foi projetado para duas funções básicas. A primeira é armazenar fezes, para que o ser não necessite evacuar a cada momento. E a segunda, absorver água, para que as fezes não sejam diarreicas, ou melhor, tenham formato e consistência confortáveis para a realização do ato da evacuação. E a vagina tem mais funções. Serve como conduto para a saída do feto após a gestação. E é o local utilizado pelo organismo para expulsar o conteúdo menstrual após a maturação do endométrio, sem que haja gravidez. Resumindo tudo isso aqui, é um órgão somente de excreção, o outro é de recepção e também de eliminação, no caso do feto ou da menstruação. Há enormes diferenças aqui. E a gente vê então, é um assunto maravilhoso de se falar, por exemplo, sobre o design inteligente do sexo. Na verdade, o próprio fato de existir sexos diferentes é uma tremenda dor de cabeça para os evolucionistas.
Aqueles que creem que a vida surgiu de ancestrais animais até chegar ao ser humano e por aí vai, né? O próprio Richard Leakey, que é um evolucionista famoso, admite, numa das edições do Origem das Espécies, na introdução, o livro de Darwin, que a origem dos sexos é um mistério para a evolução. E por que isso? Em algum momento, seres que eram assexuados, as primeiras bactérias ou coisa parecida, tiveram que sofrer algum tipo de mutação que desse origem, duas mutações distintas, que desse origem a um macho primordial e a uma fêmea primordial. Mas aí nós começamos a entrar no campo dos milagres, porque para surgir um órgão sexual masculino com toda a sua funcionalidade, com neurônios especializados na função, hormônios, e, por outro lado, um órgão sexual feminino com toda a sua complexidade, tudo que está envolvido nisso, eles têm que se encontrar numa mesma época, no mesmo espaço geográfico, cruzar e dar origem a um ser, a um novo ser. Isso é uma sequência de milagres muito maiores do que o simples texto que diz: Deus criou homem e mulher e disse: crescei e multiplicai-vos. Já criou tudo para funcionar do jeito certo, tudo perfeito, tudo no seu lugar, com a sua função projetada, desenhada para funcionar do jeito que deve ser. Avancemos aqui? Ok. Mas e se o jovem que está me ouvindo cometeu um erro? Não conhecia essas coisas, entrou por um caminho equivocado, pecou. O que fazer? Estou perdido? Os mesmos autores do livro Verdade Nua e Crua dizem assim na página 93: se uma pessoa não fez boas escolhas no passado, isso não significa o fim da história, porque nosso complexo e maravilhoso cérebro é uma estrutura moldável. Louvado seja Deus por isso. Não está perdido para você, não. Você pode voltar para Deus, pedir perdão, receber cura espiritual e também cura mental. O seu cérebro é tão maravilhosamente bem projetado, com uma capacidade plástica incrível, que ele pode ser reformatado por Deus. Sim, você pode ambicionar uma vida de pureza daqui para frente. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. E o alvo, meu querido, minha querida, pode ser sim um casamento abençoado. Mesmo que você tenha errado no passado, mesmo que você tenha feito coisas diferentes do que a palavra de Deus orienta, se você se voltar para Deus, você pode esquecer o passado e prosseguir para o alvo. Senhor, dá-me um casamento abençoado, me ajuda a alinhar minha vida com a tua vontade. Esqueça do que passou, avance para o alvo, é o que Deus pede de todos nós. Ellen White escreveu no livro Conduta Sexual, que eu também quero recomendar para vocês, Conduta Sexual, página 81, Jesus não impõe a abstinência sexual a qualquer classe de homens, de pessoas. Ele não veio para destruir a sagrada relação matrimonial, mas para exaltá-la, restaurá-la em sua santidade original. Ele olha com prazer para a relação de família, onde o amor sagrado e altruísta de se doar é a força dominante. Ela diz mais. Aliás, isso agora quem diz é o Dr. Kevin Lehman, autor de um livro bem interessante também sobre sexualidade, Entre Lençóis, páginas 53 e 58. Olha só que interessante. Ele é psicólogo. Sexo é energia para o homem. Gera confiança dentro dele e cria um senso geral de bem-estar. Ele reúne força para perseverar num trabalho insatisfatório porque está sintonizado com aqueles a quem ama. Há propósito para o seu trabalho e uma recompensa no fim do dia. A esposa, você quer ter um marido que seja um pai melhor? Quer que ele passe mais tempo em casa? Quer que ele a escute com mais atenção? Se a resposta é sim, então trabalhe para que ele se torne mais sexualmente satisfeito. Marido, quer ter uma esposa com menos estresse, que tenha mais apreciação e respeito por você? Então descubra o que agrada sexualmente a sua esposa. Não é o que Ellen White falou sobre relação altruísta no casamento? É isso também. Há muitas outras coisas. Peçamos a Deus sabedoria para ter casamentos felizes. E eu quero encerrar aqui com um texto bem interessante. Voltemos ao Gênesis. Afinal, esse é o livro base da nossa série. Gênesis capítulo 26, versos 6 a 9. Olha que cena interessante esta descrita aqui.
Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele mentiu aqui, né? Estava com medo. Seguiu os passos do pai. Olha a importância do que os pais, né, deixam como exemplo. Bons, mas também os maus podem ser seguidos. E ele mentiu aqui. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito formosa, muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então ele chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é sua irmã? É um texto bem interessante porque, veja, ele tenta ali pregar uma mentira, mas é desmascarado porque ele amava tanto a Rebeca, eles tinham tanta intimidade que o rei disse: não é sua irmã coisa nenhuma. Vamos esquecer aqui o mau exemplo, né, da mentira, mas pegar o bom exemplo do amor, do carinho, do contato físico. Que Deus abençoe grandemente nossas relações, nossos casamentos. Se você é solteiro, peça a Deus, como eu fiz lá atrás, no meu passado. Eu pedi a Deus uma esposa que viesse do Senhor, uma mulher de Deus, missionária, que pudesse ser a minha companheira em todos os momentos. E Deus ouviu a minha oração. Estamos há 25 anos casados e felizes. Deus pode também fazer com que a sua trajetória, a sua história, seja assim abençoada. Deus deseja isso, é plano de Deus. Então basta nos alinharmos com o plano de Deus e pedir que Ele nos abençoe. E com certeza Ele vai abençoar. Confie em Deus. Se houve problemas, quem sabe uma separação, alguma coisa assim, triste, traumática, não se desespere. Continue confiando em Deus. Continue pedindo a Deus que em sua soberania, em seu amor, Ele conduza a sua vida. Ele é o Deus que nos dá recomeços também. É o Deus que pode consertar as coisas. Confie nele. E, sobretudo, sigamos os conselhos de Deus em sua palavra, também com respeito à sexualidade. E, com certeza, seremos mais felizes. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, porque em tua palavra encontramos conselhos inspirados, que vêm de ti, para que sejamos felizes em todas as áreas de nossa vida, inclusive na área da sexualidade. Bom Deus, abençoa os solteiros que estão me ouvindo neste momento, que eles tenham sabedoria para esperar o tempo, o contexto e a pessoa certos para desenvolverem plenamente sua sexualidade. Aos casais também, Senhor, eu te peço uma bênção especial, que os maridos, que as esposas possam entender que é uma relação abençoada por Ti, altruística, em que ambos podem colaborar grandemente para o bem-estar físico, mental e também espiritual do seu cônjuge, da pessoa que escolheram para dividir o resto de seus dias aqui na terra. Bom Deus, abençoa os casamentos, abençoa os lares, as famílias, os filhos, os pais. Dá-nos sabedoria, Senhor, e usa-nos como instrumentos de paz, de bondade e de salvação. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Domingo que vem continuamos com a nossa série. Não se esqueça, anote na agenda, todos os domingos, às 20 horas, aqui no canal Igreja Unasp SP. Gênesis, verdades fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Um grande abraço para você, que Deus abençoe você, sua vida e também a sua família.